Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula, dando continuidade aí ao estudo das integrais. Hoje falando sobre um método interessante, bastante interessante, que é o método da substituição de variáveis. Então aqui a gente propõe aqui duas atividades aqui para a gente praticar esse método. Lembrando aí de duas propriedades importantes aí que a gente aplica em integrais, que é o seguinte: quando eu quero achar a integral da soma de funções, né, ou subtrações de função, né, de funções, eu tenho que separar aí as funções, né? É interessante pensar nelas separadas, de maneiras separadas. Então vai ficar f dx mais ou menos a integral de g dx. E uma outra propriedade importante é que quando eu tenho numa integral uma constante multiplicando uma função, eu posso tranquilamente colocar essa constante para fora da nossa integral e faltou dx e integrar a nossa função ali, ó, certo? Então são duas propriedades legais de se lembrar. Além disso, nós vamos adicionar a esse conhecimento que nós já temos a substituição de variáveis. Há situações em que há necessidade de você usar uma variável, uma outra variável, que no caso ali o x é a variável em questão, mas há que se substituir uma expressão por uma variável para se tornar aquela expressão ter sentido no momento de trabalhar a nossa integral. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou chamar o 1 mais x de u, certo? E aí eu tenho o seguinte, deixa eu usar uma outra canetinha aqui. Eu tenho o seguinte, eu tenho que u é igual a 1 mais x. Ok. Eu posso derivar o u em relação a x. Aí eu estou trabalhando a derivada, né? A derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1. A gente conclui aqui o seguinte: dx vezes 1 dx é igual a du. Contudo, nós temos que lembrar o seguinte: vamos isolar a variável x, haja visto que nós temos um x fora do radicando ali. E eu chamei a expressão de u. Então eu tenho que isolar o meu x também. O x, eu tenho que fazer ele se transformar em u também. É u menos 1. Ok? Fazendo a nossa substituição conveniente ali, nós vamos ter o seguinte: perceba a integral de u menos 1 elevado ao quadrado, ou seja, o x está elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada. E aí a gente pode escrever essa raiz quadrada na forma de expoente fracionário, u elevado a 1 meio, certo? Raiz quadrada de u é a mesma coisa que u elevado a 1 meio, du. Pois muito bem, podemos prosseguir esse raciocínio. Isso implica numa integral da seguinte forma: eu vou desenvolver esse produto notável que eu tenho, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Vou desenvolver esse produto notável, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes u elevado a 1 meio du. Aplico a distributiva aqui, aí vou ficar com o seguinte: isso é igual, aqui eu estou aplicando a distributiva,
U elevado a 1/2 vezes U elevado ao quadrado, eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 1/2. Já vou separar logo. Du menos, vou jogar esse 2 para fora. 2 integral de quê? Ó, U elevado a 1/2 vezes U eu repito e somo os expoentes. 1 mais 1/2. Du. Mais U elevado a 1/2 vezes 1. Então, ó, integral de U elevado a 1/2. Du. Arrumei tudinho, organizei minha vida. Agora nós vamos partir para a resolução desses expoentes fracionários aí, que existe uma adição aí de expoentes fracionários. Então eu tenho aqui, ó, o nosso U está elevado a quê? 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 5 sobre 2. Du menos 2 elevado ao 2 menos 2, integral de U elevado a 3/2, du, mais a integral de U elevado a 1/2, du. Podemos melhorar essa situação aplicando agora a nossa regrinha lá de integral de potência, né? Nós estudamos na aula passada que quando eu tenho a integral de uma potência, basta eu fazer o quê? Adicionar um expoente, uma unidade ao expoente, então vai ficar P mais 1, e dividir por P mais 1, somado a uma constante. Lembrando que o P tem que ser diferente de menos 1. Feito isso, vamos aplicar essa propriedade aqui, né, esse método de integração, e aí a gente vai fazer da seguinte forma, já vai tirar o sinal de integral ali. Então vamos lá. Vai ficar U elevado a 5/2 mais 1, isso dividido por 5/2 mais 1, menos 2 vezes U elevado a 3/2 mais 1, dividido por 3/2 mais 1, mais U elevado a 1/2 mais 1 sobre U 1/2 mais 1. Lembrando que a gente está achando a antiderivada, eu tenho que adicionar uma constante aqui, C. Vou melhorar essas frações aqui, né? Para a gente chegar a uma solução legal aí. E aí a gente vai ter o seguinte. U, fazendo o mínimo da nossa fração ali, do nosso expoente, nós vamos ter 2 vezes 1, 2 mais 5, 7/2. O denominador, como é a mesma fração, vai aparecer um 7/2 ali. Menos 2 vezes U elevado a 5/2 U elevado a 3/2 sobre 3/2 mais uma constante C. Eu não posso esquecer essa constante quando eu estiver integrando. Isso é erro, com toda certeza é o erro, não tem como falar o contrário, porque aqui nós estamos trabalhando, como disse em aula anterior, nós estamos colocando todas as possíveis primitivas da nossa função, certo? Poderia, a constante poderia ser qualquer uma constante aí, na qual a derivada vai dar 0. Então aqui, ó,
eu tenho uma fração, né? Uma divisão entre uma fração, né? Então eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, assim eu vou ter 2, e aí eu já aproveito para escrever o u elevado a 7 meios em forma de radical, que vai ficar, o denominador representa o índice, raiz quadrada de u à sétima. Lembrando que eu inverti o denominador, logo eu tenho 7 no denominador. Eu troquei. O denominador passou a ser o numerador da fração. Menos 2 vezes, mesmo procedimento, vou inverter aqui, ó. Vai ficar vezes 2 sobre 5, né? Raiz quadrada, porque o denominador do expoente é 2, de u elevado à quinta. Mais 2 vezes a raiz quadrada de u elevado ao cubo. Lembrando que eu tirei do denominador aqui 3 meios, eu inverti a base, né? Multipliquei pelo inverso do denominador. Então, o nosso denominador aqui vai ser 3, não esquecendo da constante c. E aí, é substituir agora pela variável u. Quem eu chamei de u? U é 1 mais x. Agora, é só dar a resposta aqui agora. 2 raiz quadrada de 1 mais x elevado à sétima menos 4 quintos, aqui é 2 sétimos, né? 4 quintos de 1 mais x elevado à quinta, mais 2 terços da raiz quadrada de 1 mais x elevado ao cubo, mais a constante c. Logo, calculamos aí a nossa integral aí. Partindo para a próxima questão, que não difere muito dessa anterior, é um pouquinho mais simples, mas é uma questão interessante também, do ponto de vista de aplicar essas duas propriedades aqui. Então, inicialmente, vamos aplicar essa propriedade aqui, fazendo o seguinte. Eu tenho 8 integral da raiz cúbica de x ao quadrado dx menos 5 integral de x dx. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o x, o u, vai ser igual a x. Eu troquei a variável, né? No lugar do x eu vou colocar u. Então, a derivada de u em relação a x, qual a derivada de x aqui? É 1. Logo, a gente conclui aqui que dx é igual a du. Vai ser sempre assim? Eu tenho que ter cuidado. Nem sempre. Tem que ter cuidado. Prestar muita atenção nessas manipulações aí. Então, ó, chamei u igual a x, a derivada de u em relação a x é 1, logo dx é igual a du. Então, vou fazer a substituição ali na nossa integral. Deixa eu tirar essa parafernália toda para cá. Ou talvez seria melhor se eu andasse um pouquinho com o celular para a minha esquerda.
para que eu não corte a resolução. Vamos fazer a substituição agora. Eu vou ter aqui, ó, 8 integral. Perceba, aqui eu tenho a raiz cúbica de x ao quadrado. Eu posso escrever, como x é u, eu posso escrever assim, ó, u, ele está no radicando e está elevado ao quadrado. Elevado a 2, eu vou tirar esse sinal de raiz cúbica escrevendo numa fração, ok? O dx é du menos 5 o du. Beleza. Agora o que a gente faz para integrar isso aqui? Fazer a integral disso aqui, achar a primitiva disso aqui. É lembrar que aqui eu estou trabalhando com uma função que tem potência, né? Então eu vou ter 8 vezes u elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1 menos 5 vezes u. Olha, note que o u aqui, ó, tem 1 no expoente, eu vou somar uma unidade, vai para 2, e no denominador eu coloco 2 também, mais uma constante c, porque a derivada de uma constante é zero. Então essa constante ela tá dentro do conjunto dos números reais aí, né? Então vamos lá. Trabalhando esses expoentes fracionários aí, eu vou ter o seguinte. Bom, 8 vezes, aqui eu repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, o 3 vai para cima, que multiplica o u, posso efetuar aqui, ó, aqui, verdadeiramente eu tinha que resolver aqui a fração primeiro, né? Então vai ficar 8 elevado a u, vai ficar 3 vezes 1, 3, 5 terços. Sobre 5 terços. Menos 5, u ao quadrado, sobre 2, mais c. Aqui, eu inverti a base, né? Inverti o denominador. Multipliquei pelo inverso do denominador. Ou seja, é uma divisão de frações. No numerador eu tenho u elevado a 5 terços. E no denominador eu tenho 5 terços. Eu repito u elevado a 5 terços e multiplico pelo inverso de 5 terços, que vai dar 8 vezes 3 sobre 5. Menos 5 meios de u elevado ao quadrado mais c. Agora, para concluir, agora nós vamos concluir substituindo e achando o valor aí desse produto, que vai dar 24, né? 24 quintos. Quem é u? Primeiro que a gente pode escrever isso aqui na forma de expoente fracionário. Raiz cúbica de u elevado à quinta. Menos 5 meios de u ao quadrado mais c. E aí, concluindo, portanto, que 24 quintos, deixa eu ver se está no foco certinho, que multiplica a raiz quadrada, o u eu chamei de x, então, portanto, aqui é x à quinta, e aqui é a raiz cúbica, né? O denominador do expoente é o índice do radical. Menos 5 meios
de x ao quadrado mais uma constante c. Essa é a nossa solução e, portanto, finalização da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham de verdade assimilado o procedimento. Até a próxima videoaula e bons estudos a todos vocês.